paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um programa Fonte de Água Viva para você e toda a sua família. Eu quero que você convide mais pessoas para estar conosco aqui na televisão, assistindo toda a nossa programação e também pela internet, estando conosco. Assista mais esse programa em nome de Jesus. O Senhor falou ao meu coração nesta noite sobre perseverança. Aleluia. Cumprimente aí o irmão, pergunta assim: você é perseverante? Se não é, você vai sair daqui hoje perseverante. Amém? Glória a Deus. Quem pode parar você? Só Deus, né? Só Deus pode te parar. Amém, queridos? Então vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria que você repetisse comigo, botando a mão para o céu assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Terceira vez: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bote as palmas para ele, bem forte, para o Senhor. Amém. Eu começo a observar a vida de Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja de Cristo. E Saulo, quando ele começa a perseguir a igreja de Jesus, ele vai para Damasco, e o caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus de Nazaré. E ali a Bíblia nos fala que aquele homem cai no chão cego por 3 dias, porque o resplendor e a glória de Deus é coisa poderosa e tremenda. E quando Saulo de Tarso vê aquela luz no seu olho, nos seus olhos, ele diz: quem é, Senhor? Quem é? Ele diz: é a Jesus Cristo a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali aquele homem fica 3 dias cego, e vai para a cidade de Damasco, e agora passa a enxergar espiritualmente e fisicamente. Repete com quem está ao teu lado: fisicamente, ele passa a enxergar depois de 3 dias, e espiritualmente também é tirado dos seus olhos toda a cegueira. A Bíblia nos fala agora que este homem espera 13 anos como apóstolo de Cristo para ser chamado para a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo agora ficou esquecido por 13 anos. Olha para o seu irmão e diga assim: 13 anos esquecido. A Bíblia nos mostra que agora este homem converte a Jesus Cristo. E ele agora é abandonado pelas pessoas. 13 anos de desprezo. Não tem uma coisa que mais machuca um ser humano do que o desprezo. Quantas pessoas sabem o que é isso? Faz assim com as mãos. E a Bíblia diz agora que um determinado apóstolo, pregador do Evangelho, lembra dele. Aos 13 anos, Saulo convertido, Paulo convertido, aí uma pessoa lembra dele e chama ele: vamos pregar o Evangelho. Mas o que aconteceu nesses 13 anos na vida de Paulo? Filipenses capítulo 4, versículo 13, versículo 11 diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que eu tenho.
Paulo está dizendo: eu aprendi a contentar com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu possuo. A Bíblia nos mostra no versículo 12, ele começa a fazer uma relação de situação na sua vida. Ele diz: eu sei estar abatido, eu sei também ter em abundância. Ele fala ainda: em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. O que é uma pessoa que está sendo instruída? É uma pessoa que está aprendendo, sim ou não? Uma pessoa que está aprendendo a viver situações boas e situações difíceis. É lógico que Jesus quer o melhor para a sua igreja. O Senhor quer o melhor para mim e para você. Mas isso não significa que nós não temos os altos e os baixos. Que nós não temos momentos bons de alegria e momentos de tristeza. Há momentos de churrasco, de alegria, de comemorar. E há momentos também de velório, de tristeza, de flores. Sim ou não? Na vida cristã, queridos, há muitos desafios. E um dos desafios que é a porta estreita, que é o evangelho do Senhor verdadeiro, porque o evangelho falso é porta larga. O mundo é a porta larga. Mas nós não pertencemos ao mundo mais, nós pertencemos a Cristo. E quem vem para Cristo entra numa porta estreita. Diga para o irmão assim: não só estreita, apertada. Amém? Quantos são os poucos que entram por ela? Faz assim com as mãos. Então Paulo agora é uma desses camaradas que está entrando na porta estreita. Ele está dizendo assim: olha, eu sei estar abatido, e também sei ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Mas só que ele já tinha uma maturidade espiritual. Ele vira para a igreja e fala assim, ó, no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quem é que te fortalece? Diga para o seu irmão: quem te fortalece não é o homem, é Deus. Senhoras e senhores, nesta noite, o Senhor mandou falar algo aqui muito importante. Nós temos que dar valor a tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Diga assim: pequenas ou grandes. Temos que dar valor porque muitas vezes jogamos as bênçãos de Deus fora. Então Deus começa a tratar com a gente. Eu vejo pessoas reclamando: minha vida está difícil. Está tudo difícil para mim. Eu não vejo saída. Mas você tem um carro. Você tem uma casa. Você tem o pão de cada dia na sua mesa. Você tem um meio de transporte, as suas pernas. Bicicleta, moto, carro. E você reclama da vida. Quando nós começamos a olhar o nosso olhar para a África, quando nós olhamos para a Somália, começamos a observar os nossos irmãos a padecer necessidades, como Paulo está reclamando aqui, como Paulo está falando aqui o que ele passou. Eu vi uma reportagem sobre a Somália, querido, escute bem, em que eles ficam até 14 dias sem comer. Diga assim: jejum forçado. Sem comida. Sem esperança de sobrevivência. E o que acontece? E às vezes nós, bate na mão na barriga aí, barriga cheia, reclamamos da vida. Paulo está falando assim, olha, diga para o irmão assim: Paulo era o Paulão de Jesus, meu irmão. Era ungido do Senhor. Era um homem que escreveu várias cartas
aproximadamente 13 cartas. Os maiores pregadores do Evangelho, Saulo de Tarso transformou em Paulo, agora o que era perseguidor, agora é o perseguido, mas um homem fantástico, um homem ungido pelo Espírito Santo. Agora você pergunta, está passando necessidade, Paulo? Por quê? Talvez você entrou aqui hoje desesperado ou desesperada por uma situação financeira, por uma situação espiritual, ou até, quem sabe, na sua área conjugal destruída. Mas eu quero dar um remédio para você. O nome dele é Jesus de Nazaré. As palmas para ele. Jesus está no meio do barco com os seus discípulos. Não era qualquer um, era discípulos. E Jesus resolve tirar uma soneca na polpa do barco e dormiu. Aí Jesus, antes de dormir, falou assim: tempestade, pode vir. E Jesus dorme na tempestade. E aí começa a bater os ventos fortes, água, as ondas fortes, os discípulos desesperados: mestre, mestre, mestre Jesus, o Senhor não importa conosco? O Senhor não importa que nós vamos perecer, que nós vamos morrer afogados? E acorda Jesus ali. Jesus, acorda, Jesus. Aí Jesus levanta. A Bíblia não fala, imagino eu, que ele dá uma enxugada nos olhos, dá uma espreguiçada, imagino eu. Cessa vento, cessa tempestade. As palmas para ele. Ei! Diga para o teu irmão que está do lado: você conhece a Bíblia? Olhe para ela e pergunte: você conhece para ele? Conhece a Bíblia? Qual é a promessa de Deus para os crentes? Vitórias, saúde, bênção, cura divina, libertação. E por que muitos estão doentes? Por que muitos estão abatidos? É porque nós ainda não estamos na posição em que Cristo quer. A Bíblia nos mostra, nos revela que nós devemos ter em nossa vida perseverança em tudo para alcançarmos as bênçãos de Deus. Jesus podia ter falado assim: covardes! Por que vocês não expulsaram a tempestade e o vento? Por que vocês não fizeram? Vocês não sabiam que a promessa do meu Pai para mim é que eu morresse numa cruz e não afogado? Repete para o teu irmão: a promessa na vida de Jesus na Bíblia não era ele morrer afogado, mas morrer na cruz do Calvário. E os discípulos ficaram com medo da tempestade. Acharam que todos iam morrer afogados. Mas diga para o teu irmão que está ao teu lado: nada acontece sem a permissão de Deus na sua vida. Nada. É o diabo, é nós muitas vezes. A Bíblia nos mostra então que eles ficaram desesperados. Jesus, educado por natureza, acorda e repreende o vento e o mar e a bonança agora. Acalma a tempestade. Porque Jesus no barco, o barco não afunda. Diga mais uma vez aí: se Jesus está no seu barco, pode até entrar um pouquinho de água, mas você não vai morrer afogado, porque a promessa dele para mim e para você. A salva de palma para o Senhor. Amém? Escute bem uma coisa, queridos. Vocês acham que Pedro, Tiago, João, André, todos os apóstolos não sabiam da promessa que Jesus ia morrer numa cruz? Sim ou não? Sim ou não? Por que ficaram com medo? Por que ficaram desesperados? Se você sabe que Jesus é Jesus da sua vida, por que você anda desesperado e sem esperança de vida? Porque está faltando no teu coração um conhecer verdadeiro de Jesus Cristo. E o crente só descobre isso, o crente que ora, que busca, e tem certeza na confiança nele,
que Ele não vai te abandonar nunca. Diga para quem está ao lado, Ele não te abandona. Independente se está fome ou comida sobrando, fartura ou falta de fartura, ou se estamos no alto, se estamos com problemas embaixo, Deus está no controle. Sim ou não? Escute bem. Olha que fala sobre o cego de Jericó. Abra comigo Lucas 18, 35. Mas pastor, o que é que tem a ver Paulo com o cego de Jericó? Você vai entender. E aconteceu que chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, ou ao lado do caminho, ou à beira do caminho. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, mendigando. Sabe o que é isso? Sabe o que é mendigar? Canequinha, me ajudem, eu preciso. Ei, olhem para mim aqui, por favor, eu preciso de algo aqui. Esse cego estava mendigando. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, Provérbios 22, 2 diz, irmão. Fala aí, Provérbios 22, 2 diz que Deus criou rico, Deus criou pobre, mas Deus não criou mendigo. Aleluia. Deus não criou o miserável. Não é a vontade de Deus que o homem seja miserável, mendigo, que fica pedindo esmolas. Não é a vontade de Deus para o homem isso. Deus não quer isso, é um problema espiritual. Deus criou rico e pobre, a ambos fez o Senhor, mas Deus não criou o mendigo. Há um demônio chamado espírito andarilho, espírito Maria Mulambo, que ele atua na vida das pessoas através de uma roupa rasgada. E a moda está aí, a moda, né? Tudo rasgado. Ali esconde um demônio maltrapilho. Sim ou não? Deus não criou o seu servo para que sofresse. Escute bem isso. Não é a vontade de Deus que você sofra, que você anda angustiado, triste, desempregado, cheio de problema. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga assim, boa, perfeita e agradável. Agora, quem quer ver você angustiado, triste, desamparado? O diabo. Amém? Agora, não significa que um homem de Deus como Paulo não tivesse situação difícil na sua vida. Que um homem de Deus, uma mulher de Deus não caia numa situação difícil, que Deus possa levantar novamente. Irmãos, muitas pessoas só são crentes quando Deus dá a elas a bênção. Mas quando Deus permite a prova, elas não servem mais a Deus. Isso está errado. Não é a vontade de Deus que você ande de cabeça baixa, mas é a vontade de Deus trabalhar com você. É a vontade de Deus trabalhar comigo. É a vontade de Deus nos ensinar. É a vontade de Deus para que nós andemos humilde na sua presença. É a vontade de Deus que você desça e Ele cresça. É a vontade de Deus que você se humilhe para Ele, para que Ele venha te exaltar no tempo certo. Amém. E aconteceu que chegando Jesus na cidade de Jericó, perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, pedindo esmolas. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, o cego era cego. Fala para ela, fala para ele, o cego era cego, não podia ver. Sim ou não? Mas podia ouvir. Mas podia ouvir. E ele ouviu que Jesus passava. Ele sentia a presença de Jesus chegando perto dele, passando por ele. Porque o cheiro de Jesus é bom. O aroma do Senhor é bom. Ele é o bom perfume de Cristo para nós. E quando passa, o cego não pode ver, pode ouvir, pode perceber, pode sentir, quem sabe até o cheiro do Senhor passando.
E disseram-lhe que Jesus, aí ele perguntou, o que era aquilo? O que estava acontecendo? Ele não podia ver, mas podia ouvir a multidão passar, e perguntou, que multidão é essa? O que está acontecendo? Aí falaram para ele, Jesus o Nazareno está passando aqui. Então ele clamou dizendo, diga para o teu irmão, clamor. Diga assim, você tem que clamar mais a Deus. Quando você clama a Deus, Deus responde. Responde! Responde! Deus responde! Aleluia! Deus responde! E por que não te respondeu ainda, né? É a sua pergunta para mim. Porque talvez você não está ainda na posição em que Ele te chamou. A questão de muitos de nós passarmos lutas e provas é porque talvez nós ainda não estamos na posição em que Deus quer de nós. Porque a melhor posição nossa está no centro da vontade de Deus. Quando fugimos da vontade de Deus, as coisas dão errados, queridos. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Diga para o teu irmão, Jesus não parou para ele, continuou. Aleluia. Amém? Talvez você clamou só uma vez para ele e desistiu. As portas não abriram, a prova está aí, mas esta noite é noite de quebra de maldição. Essa é a noite de quebra de vínculos. Quebra de maldição hereditária, familiar. E vamos orar para Deus liberar unção. Escute, irmão, escute. Jesus continuou. Não deu atenção para o cego. Aí se fosse outras pessoas da igreja ia falar assim, tá vendo? Jesus fez acepção de pessoa lá. Jesus só curava rico, só, olha lá. Jesus não deu importância nenhuma para esse cego miserável, mendigo. Aí Jesus fez coisas que não entendeu, né? E continuou. Eu quero testar a fé dele. Eu quero ver se realmente este cego, ele tem perseverança em mim. Você acha que o Senhor não está testando eu e você? Sim ou não? Diga para o irmão que está ao teu lado, você acha que ele não tem provado nós? E que ele continua sendo Deus no céu? Tem gente que... Vou falar o que Deus está mandando falar. Tem gente que é o seguinte, João. Deus não me deu a bênção, então nunca mais vou naquela igreja. Não é verdade. Não chegou a sua hora, o seu tempo, mas Deus tem tempo para todas as coisas. Muito bem. E os que iam passando, a multidão que ia passando, começou a repreender o cego, para que o cego calasse. Ô cego, doido, miserável, cala a boca! Ô cego! Você é cego, rapaz, você é pobre, você é miserável, quem vai dar importância para você? Você acha que Jesus vai ligar para você que é um miserável na beira do caminho? Fica quieto, cego, cala a boca! Sabe quem é a multidão? Sabe quem é a multidão? São os incrédulos que querem tirar você da igreja. São os incrédulos que tentaram tirar o cego do caminho de Jesus de Nazaré. E o cego foi inteligente. Diga assim, o cara era cego, mas ele era inteligente. Ele clamou mais uma vez. Diga assim, mais uma vez. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Ele clamava ainda mais. Ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então para ele. Jesus para ele. Jesus para escutá-lo. Vai parar para você hoje. Vai parar para você hoje. Ele vai te escutar hoje. Aleluia! Você acabou de assistir mais um programa Fonte de Água Viva. Espero que o Senhor tenha abençoado você e a sua casa com mais um programa. Lembrando que nós estamos na internet 24 horas.
no www.ministeriorogeriobernardi.org ou no www.igrejafontedeaguaviva.com.br. Você assiste 24 horas pela internet e você pode divulgar os nossos programas para todo o país, amém? Para todas as nações, através da nossa programação na internet. Também aqui na televisão, nós estamos na Rede Super, estamos também na TV Imigrantes, estamos em 2 programas de rádio e que Deus abençoe você e toda a sua casa com mais este programa. Espero que Jesus venha sempre abençoar você de uma forma extraordinária. Eu vou orar agora pelos enfermos e agradecer também você, colaborador, que tem me ajudado neste programa a manter os programas no ar. Eu quero e preciso da sua ajuda. Conta bancária 37.074-6, conta bancária 37.074-6, Banco Bradesco S.A. Deposite para nós. Eu agradeço você que tem depositado e você ainda que não depositou uma oferta para nós de amor. Faça isso, o nome do Senhor será glorificado. Muito obrigado. Vamos orar agora por todas as pessoas doentes, enfermas. Vou pedir a Jesus que cure você. E se você recebeu uma cura, um milagre, você irá ligar para nós nos telefones abaixo. 33 o código, 3523 1212, 33 3523 3819. Ligue para nós e testemunhe a sua cura e o nome do Senhor será glorificado. Pai, aí estão as pessoas doentes e aflitas, e a Tua palavra garante que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças. A Tua palavra diz que o Senhor na cruz do Calvário foi ferido por nossas iniquidades, por nossos pecados, e o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e dores. Pai querido, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Espíritos de doenças, enfermidades, dores, espírito de cegueira, de surdez, de mudez, Espírito Santo, Espírito de Deus, toque sobre cada pessoa agora e cure todas as pessoas enfermas e doentes, e escreva o nome delas no livro da vida, e que elas possam ser salvas agora pela pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa estaremos de volta. Mande o seu e-mail para nós, estaremos respondendo para vocês, e que Deus te abençoe em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amo vocês. Sobre